A paz do Senhor seja com cada um de você. Bem-vindo a este estudo bíblico dos Ministérios e Liderança da Igreja. Sou David Fleita, pastor da Igreja Evangélica de Ruti em Zurich, Suíça. E para mim, como sempre, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus. Damos graças ao Senhor por esta oportunidade e pedimos a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos estudando, aleluya, dos ministerios de la iglesia, ya llevamos algunas semanas y la semana pasada falamos, aleluya, do ministerio apostólico. Hoje vamos a falar sobre o ministério profético na igreja. Lembremos o seguinte, que os ministérios dados por Jesus não são títulos, mas ofícios. Não são títulos, são ofícios. Não há graus superiores dentro da igreja, não porque um é pastor, outro é evangelista, outro é apóstolo, é um superior a outro, não é assim. Por quê? Porque a Igreja do Senhor não é uma organização piramidal, a Igreja do Senhor é um corpo onde todos somos necessários, embora que cada um tenha uma função diferente. Amém? Enquanto o Espírito Santo distribui os dons, é Jesus quem chama e treina, capacita os ministérios, mas é a igreja que reconhece os ministérios. Lembra, falamos disso a semana passada, são muito importantes. A pessoa pode ter essa convicção de que tem um ministério, mas é a igreja quem reconhece os ministérios. Não estamos falando de um irmão ou dois irmãos, não. A igreja reconhece que essa pessoa foi separada por Jesus para um ministério específico. Hoje vamos a falar sobre o ministério profético. Dos ministérios que Jesus falou ou deu para a igreja, mencionados pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 11, donde dice que Jesús, ¿verdad? Dio a ministerio apostólico o apóstolo, de profeta, evangelista, pastores y maestros para edificación de igreja y por ahí continúa. Apenas o de profeta também aparece no Antigo Testamento. Então, para nós poder compreender o ministério profético dentro da igreja, temos que compreender o ministério profético, onde começou, como foi que foi criado no Antigo Testamento. Amém? Agora, eu não sei se você sabia que o primeiro profeta em aparecer na Bíblia foi Moisés. Ele foi chamado diretamente por Deus como seu profeta. Gênesis capítulo 20, verso 7. Deus apareceu em sonhos ao rei Abimeleque, porque Moisés tinha que passar com sua esposa, verdade, por aquele lugar, e então ele disse, não fale que é minha esposa, sino minha irmã, e a mulher de Moisés era muito linda, e o rei tomou para ela, e o Deus apareceu em sonhos al rei Abimeleque, e entre outras coisas, le dice no verso 7 do capítulo 20 de Gênesis, agora pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se porém não la restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Uau! Deus estava alertando ao rei Abimeleque que a mulher que ele havia tomado tinha marido e que esse marido era profeta. Então, ¿qué significa ahí a palabra profeta? Porque tenemos que mirar también, ¿verdad? El significado en hebreo, la palabra profeta en hebreo es naví, que o papel principal de Moisés, y podemos decir que de todos os profetas do Antigo Testamento que Deus chamou, era servir como representante de Deus na comunicação de sua palavra ao seu povo. Então, quando Deus chama a Abimeleque, ele diz, hoje, ele é profeta, era porque Moisés havia sido chamado por Deus para levar uma mensagem para o povo de Deus que estava no Egito, e especialmente uma mensagem muito especial para Faraó. Viu? Claro que nesse trabalho de profeta,
Deus usa a Moisés para fazer alguns prodígios, né? Mas o principal motivo era de dar mensagem, uma palavra de parte de Deus. Então, os profetas, já desde este momento de Moisés, já vamos a ver que depois se organiza quando Deus, verdade, dá as instruções para Moisés do tabernáculo, dos ministérios e fala também dos profetas. Os profetas não podiam falar sozinhos ou compartilhar suas opiniões pessoais, mas apenas transmitir a mensagem que o próprio Deus lhes deu. Eles não podiam falar, eu acredito, eu penso, eu sinto que Deus... Não, não, não. Eles somente poderiam falar o que Deus colocou em seu coração, na sua boca. E esta é uma coisa muito importante, já vamos a poder comparar, fazer uma comparação dos ministérios, se realmente hoje em dia pode existir um ministério profético, tal e como encontramos no Antigo Testamento e aos começos da igreja. Assim, eles não poderiam falar outra coisa, somente o que Deus colocou em seus corações, não poderiam falar de dar suas opiniões com respeito a muitas coisas, porque eles eram chamados somente para falar a palavra do Senhor. Diz em Deuteronômio 18:8, do meio dos seus irmãos les suscitarei profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, que aqui encontramos a continuação do ministério profético dentro do povo de Israel, dentro, verdade, das nações, das tribos de Israel, de Judá. E encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, pues, muitos livros escritos por profetas, amém? Que alguns escreveram muitos, outros escreveram menos, mas também encontramos profetas nas histórias dos reis de Israel e de Judá, que não deixaram nada escrito, como foram o profeta Elias ou Eliseu, pero havia muitos mais. Amém? O ministério profético no Antigo Testamento para com o povo de Israel era muito, havia muito trabalho profético. Embora o povo tivesse a lei de Moisés, eles tinham a lei de Moisés e também tinham livros de sabedoria, livros dos Salmos, do profeta, do rei Salomão, perdão, e também do rei David. Deus usou a homens para falar ao seu povo e não apenas homens. Mire que diz Éxodo 15:20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão tamboril e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. Então, não somente havia homens profetas, a palavra de Deus nos ensina, também havia mulheres. Também aparece Débora em Juízes, capítulo 4, Hulda em 2 de Reis 22, são reconhecidas como profetas do Senhor. A veces os profetas não estavam sozinhos. É verdade que o ministério profético para muitos profetas era o ministério de estar na soledade, né? Isso sim. E Deus pedia algumas coisas, alguns profetas, que tinha que ver com o mensagem que eles tinham que levar depois para o rei, naquele momento, ou para o povo. Então, era um ministério muito sacrificado. Mas, às vezes, os profetas se reuniam e formavam grupos, e havia esta escola de profeta. Mire que dice 1 Samuel 10:5, depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Este é Deus falando com o rei Saul. Dice, ao entrares ali na cidade, encontrarás grupo de profetas descendendo do alto, precedido de salterios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. A vezes os profetas ouviam a voz de Deus e eles falavam o que Deus estava falando para eles de maneira audível, eles escutavam. A vezes Deus falava para os profetas de maneira interna, mas muitas vezes vamos nos encontrar que Deus falava aos profetas por sonhos ou também por visões. Isaías capítulo 1, verso 1, diz a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Naquele tempo, os profetas eram submetidos
a uma rigorosa avaliação do povo. E Deus deixou bem claro, algo que eu acho que temos que lembrar. Amém? Lembremos algo antes de continuar, que o ministério profético eram de pessoas que estavam dedicadas exclusivamente a esse ministério. Né? Lembremos daquela viúva que chegou onde o profeta Eliseu, lembra? Que havia morto, e ela chega reclamando para o profeta, diz: teu servo, profeta, havia morto, e ele havia dedicado sua vida no ministério profético, e havia deixado viúva e filhos, que estavam padecendo fome, e havia problemas com dívidas. Então, eram pessoas que estavam dedicadas ao ministério. Não era algo que eles recebiam e falavam e podiam fazer outras coisas. Não, estavam dedicados a uma exclusividade a esse ministério. Esta outra comparação para os ministérios hoje em dia proféticos, dedicados exclusivamente para esse ministério profético. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18, 20? Deus pedia uma rigorosa avaliação do povo e Deus deixou bem claro, Deuteronômio, sim? Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, onde Deus fala do propósito dos profetas e ele diz: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então, se nós tomarmos a palavra de Deus, como alguns dizem, não, o ministério profético do Antigo Testamento continua. Então, temos que tomar as mesmas instruções de Deus do Antigo Testamento, entendeu? Entendeu a gravidade do assunto? Já podemos então comparar que o ministério profético do Antigo Testamento e os profetas que fala Paulo, que reconhece que são dados por Jesus, não são a mesma coisa. Não podemos dizer que o ministério profético do Antigo Testamento são o mesmo ministério profético do Novo Testamento. Ok? Isso é muito importante de compreender, porque então tendríamos que tomar as mesmas consequências. E se alguém vem falando que tem ministério profético e fala uma coisa que não é de Deus, e se comprova de que não é real, que não vem de Deus, que é falso, temos que fazer a mesma coisa que fala aí. Temos que matar esse profeta. Não vamos a fazer isso, entendeu? Pero sí temos que entender a seriedade do assunto. Por que Deus pediria a morte, a vida desse profeta? Porque não podemos tomar o nome de Deus em vão, entendeu? Não tomarás o nome de Deus em vão. Ou seja, não posso falar, Deus falou, Deus diz, e ficar como se nada aconteciera. Se a igreja não faça nada, se os irmãos não façam nada, dizem, não, essa pessoa me falou de parte de Deus, mas não foi de Deus, fica assim. Pero realmente pode ser muito perigoso, podem passar, pode ter consequências de mesma pessoa deixar dos caminhos do Senhor Jesus. Então, não, na época antiga do Antigo Testamento, era algo bem sério, que se um profeta falava de parte de Deus, ou falava em nome de outros deuses, o povo tinha a autoridade, a liberdade de Deus de apedrear esse profeta até morrer. Porque o nome de Deus é santo. Quando a monarquia começou em Israel com Saul, então Deus usou profetas para falar diretamente aos reis, com conselhos, com advertências, com orientação divina, com encorajamento. E você vai encontrar que muitos profetas se dedicaram a falar aos reis. Por quê? Porque se o rei de Israel ou o rei de Judá era reto, era justo, era temeroso de Deus, provavelmente todo o povo também ia a seguir o exemplo desse rei. Mas se o rei buscava outros deuses, pecava contra Deus, não atendia a palavra do Senhor, o povo também vai fazer a mesma coisa. Os profetas não só prediziam o futuro,
O principal papel dos profetas do Antigo Testamento era dar a conhecer ao rei e ao povo a santidade de Deus. Constantemente você vai encontrar os profetas chamando o povo a santificar, a abandonar os deuses falsos, a buscar a vontade de Deus, a obediência à palavra, as obrigações segundo a sua lei. Então, os profetas denunciavam as injustiças, denunciavam a idolatria, denunciavam também o ritualismo vazio, que faziam coisas para Deus e era todo vazio, era todo vão, porque ao dia seguinte continuavam outra vez, era uma religiosidade totalmente sem fruto. E os profetas usados por Deus sempre chamavam ao povo ao arrependimento e à fidelidade. Essas são as duas coisas que você mais vai encontrar dos sinais dos ministérios proféticos de Deus no Antigo Testamento, chamando ao povo e aos reis ao arrependimento e chamando ao seu povo à fidelidade. Peçam perdão a Deus, retornem para Deus, busquem a Deus, sejam fiéis a Deus. Mas em muitas ocasiões, nem o rei, nem o povo obedeceram e o castigo veio. Chegava, sempre o castigo chegava. Porque o castigo chega quando nós somos obedientes. Temos que entender isso. Deus é amor, Deus é compreensão, Deus é fiel, Deus é paciente. Mas até a paciência de Deus tem um limite. Ele fala, ele fala, ele fala, ele espera, mas chega um momento em que ele diz assim, se você não aprende por aqui, tem que aprender por outro lado, porque ele não quer que sua alma se perda. Então, ele vai a dar oportunidade que chega um momento que tem que disciplinar nossas vidas. Mas Deus sempre enviava profetas. Quando o povo era escravo, por exemplo, em Babilônia, encontramos profetas falando para o povo de Deus em Babilônia. Encontramos servos de Deus em Babilônia, falando de parte de Deus a um povo escravo que está sofrendo pelo castigo, viu? Deus nunca abandonou a seu povo e Deus nunca abandonou aquele, aleluia, que está fora dos caminhos do Senhor. Deus sempre vai chegar com uma palavra de misericórdia. E quando esse povo conseguia voltar para sua terra, então Deus falava de que iam a chegar momentos de prosperidade, que o amor de Deus para o povo de Israel, e podemos dizer que também para a sua igreja, é tão grande que Deus nunca se cansa, nunca se rinde. Deus nunca se rinde de nos falar, nunca se rinde de demonstrar seu amor. Nunca Deus se rinde. Mesmo que somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Ele nunca vai te deixar de amar. Nunca, jamais. Mesmo que você não queira saber nada, nunca mais de Deus, ele nunca vai te deixar de amar, porque seu amor é eterno. Agora, ainda que ele é amor, ele não podia ir em contra da sua própria justiça. Amém? Porque ele é santo. Então, não pensemos que seu amor é mais grande que sua justiça. Não. A justiça de Deus é mais grande que seu amor. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para perdoar nossos pecados pela sua sangue derramada, pela justiça. E esse sacrifício é um sinal de amor eterno. Agora, você não pode esperar que, porque Deus te ama, vai a passar por alto todos os teus pecados. Não, porque não passou por alto e sacrificou a seu próprio filho na cruz do Calvário para te salvar. Então, estamos falando com um Deus que é o amor, mas também que é fogo consumidor, que é um juiz justo. Amém? Ser profeta naqueles tempos, naqueles dias, ser profeta naquele dia era muito perigoso. As pessoas zombaram dos profetas, rejeitaram, perseguiram e até mataram os profetas de Deus. Jeremias capítulo 11, 21 diz, portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua vida dizendo, não profetize no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Mira, pobre Jeremias, e a pressão, ele sabia exatamente o que ia acontecer com o povo, ele sabia o terrível castigo que chegava para a nação, e o povo falava, não profetize em nome do Senhor, não profetize, porque vai morrer.
va a morrer. E ainda todo Jeremias profetizava, viu? Porque a vida do profeta estava nas mãos de Deus. E essa é outra questão para comparar dos ministérios hoje em dia. Estes profetas morreram, irmão. Estes profetas morreram. Morreram pela causa. E o mesmo povo de Deus perseguia seus profetas, entendeu? Agora, muitos falsos profetas surgiram para dizer o que o rei ou o povo queria ouvir. Vamos a encontrar no Antigo Testamento muitos falsos profetas que aproveitavam que o povo era duro, que o povo era rebelde, para então falar as coisas que o rei queria escutar, que o povo queria escutar, e então isso se levantava. Depois do último profeta, que foi Malaquias, que foi o último livro que você vai encontrar no Antigo Testamento, depois vem o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. Entre Malaquias e Mateus, que você faz assim uma folha, verdade? Entre esse livro e o Evangelho de Mateus, passaram 400 anos. Passaram 400 anos de silêncio profético. Não sabemos se hubo profetas naquele tempo, é possível que sim, mas sabemos que nada foi escrito inspirado pelo Espírito Santo. Nada foi escrito inspirado pelo Espírito Santo desde o profeta Malaquias até que apareceu o profeta chamado João Batista. Como Jesus falou dele. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, é muitos mais do que um profeta. Amém? Jesus, aleluia, falou muito bem de João Batista. E você vai encontrar que o profeta João Batista, ele não tinha esposa, ele não tinha filho, ele vivia no deserto, era um profeta de Deus. Vai comparando o ministério profético com hoje, vai notando que há uma grande diferença. Estavam dedicados absolutamente ao ministério do profeta. Então, João anunciou uma mensagem de arrependimento e preparava o caminho para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, sem dúvida, o maior profeta. Ele é a palavra de Deus. Quando Jesus ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostés, a profecia de Joel começou a se cumprir. Eu acredito que essa profecia de Joel, ainda a dia de hoje, ainda se está cumprindo. Amém? Não se cumpriu somente no dia de Pentecostés, sino que também se está cumprindo a partir do dia de Pentecostés. Falou Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Lembra que chegou o Espírito Santo, todos começaram a falar em outras línguas e demais? Bem, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Então, encontramos aqui que a manifestação do Espírito Santo tem uma consequência, não somente falar em outras línguas, não somente vai ter visões, sonhos, sino que aqui diz, profetizarão, e até 2 vezes, profetizarão. Agora, que é profetizarão no Novo Testamento? É falar de parte de Deus. Ou seja, que há uma consequência de que o Espírito Santo esteja em nossas vidas, que é de falar de parte de Deus a todos os demais, não somente para a igreja. A igreja é chamada a profetizar, que é falar de parte de Deus. Amém? Falar de parte de Deus. Isso é o que significa profetizar. Falar de parte de Deus. Então, o ministério profético na igreja primitiva era amplo e diversificado. Encontramos profetas que previram o futuro. Por exemplo, Atos 11:28, diz que levantándose um deles de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio.
Então, encontramos profetas que falavam de parte de Deus e previram o futuro. Também encontramos como os profetas foram usados extensivamente no início da igreja, junto com o ministério apostólico. O ministério apostólico e o ministério profético foram muito importantes no começo da igreja para estabelecer um fundamento firme. Mire que diz Efésios capítulo 2, versos 19 ao 20. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra da esquina. Então, já falamos do ministério profético do Antigo Testamento, estamos falando um pouco deste ministério profético do Novo Testamento, pero o começo da igreja, que trabalhavam juntamente com o ministério apostólico e especificamente para, aleluia, deixar esse fundamento, fundamento. Em tempos onde a Bíblia não existia, como temos hoje, o ministério profético foi ampliamente utilizado por Deus para a edificação da igreja. Lembremos que esses irmãos do começo da igreja, eles não tinham o Novo Testamento como temos nós. Muitos deles tampouco tinham a liberdade de poder acessar aos livros do Antigo Testamento. Então, Deus usava muitos profetas para doutrinar, para ensinar, para falar e edificar a igreja. Assim como falamos sobre o ministério apostólico na semana passada, lembra que falamos de que o ministério apostólico tem essa importância do fundamento e que hoje em dia apostólico significa enviado. Entendemos que todo aquele que é enviado por Deus para abrir obra nova, onde ainda não há igreja, e que deixa uma igreja, levanta, deixa, capacita um pastor e se move para levantar outra igreja em outro lugar, está fazendo um trabalho apostólico, seria um erro pensar que o ministério profético existe hoje como era no Antigo Testamento, porque não podemos dizer que o ministério apostólico é o mesmo do Antigo Testamento. Lembremos que falei antes, tendríamos que fazer as mesmas coisas, as mesmas ordens para esse ministério profético. E tampouco esse ministério profético do Novo Testamento, do começo da igreja. Por quê? Porque esse ministério profético era para dar fundamento para a igreja, e já não há mais fundamento, sino o que já temos pelos apóstolos e pelos profetas daquela época. Entendeu? Então, ministério profético, hoje em dia, tal como se ensina no Antigo Testamento e como vemos nos começos da igreja, hoje não existe. Ok? Esse ministério profético não existe mais, porque não se pode colocar um novo fundamento a que já está e porque não podemos usar as mesmas regras e as mesmas regulações do Antigo Testamento. E também, irmãos, por dois simples motivos. Todos os filhos de Deus temos o Espírito Santo. Dice João capítulo 16, 13. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. A quem? A todo aquele que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Todo aquele que acredita em Deus e é filho de Deus, todos temos o Espírito Santo. Amém? E também, e não menos importante, temos toda a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, hoje em dia, Deus precisa do ministério profético como precisava no Antigo Testamento? Não, não podemos. Precisa Deus de um ministério profético como ao começo da igreja? Não, porque isso seria colocar outro fundamento. Então, a minha opinião pessoal é que hoje em dia, mesmo igual que o ministério apostólico terminou com o último apóstolo, também terminou, da mesma maneira que vemos no Novo Testamento, também terminou o ministério profético. Agora, deixa-me terminar.
No entanto, também seria um erro pensar que o Espírito Santo parou de dar o dom de profecia. E aqui é onde muitos crentes confundem o ministério profético com o dom de profecia. Eu sim acredito porque está na palavra, porque a palavra não ensina que isso terminou, acredito também pela própria experiência, pero ante todo pela palavra de que o dom de profecia é vigente, está na igreja. Amém? O Espírito Santo ainda está dando dom de profecia, mas não podemos confundir o dom de profecia com o ministério profético, ok? Ni confundir o ministério profético do Antigo Testamento e pensar que hoje em dia está ainda vigente. Não, porque não é possível. Tampouco o que encontramos no começo da igreja. Não, porque esses ministérios proféticos funcionaram para dar fundamento juntamente com os apóstolos. Não pode ser. Pero sim Deus, ou melhor é dizer, o Espírito Santo ainda dá o dom de profecia. Amém? Romanos 12:6 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu acredito que Deus ainda dá. Mesmo Paulo encoraja a buscar esse dom. Mire que diz 1 Coríntios 14:1-4. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, dice, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a igreja, há irmãos que não falam em línguas, mas sim, eu noto que profetizam. É muito lindo. A vezes, uno escuta irmãos que não falam em outras línguas, mas quando falam para a igreja, quando compartem uma palavra, você sente que é Deus mesmo que está falando, entendeu? E estão falando de parte de Deus. E você vê que há algo que não é natural, que é sobrenatural, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, está falando não de sua própria, de sua própria pensamento, de sua própria mente, que Deus está colocando essa palavra em seus lábios e estão profetizando. E este dom é muito necessário na igreja, dentro de uma ordem. Mesmo 1 Coríntios 14 nos dizem, falem os profetas, 2 ou 3, e outros julguem, mas se há outro que estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E eu acredito que na igreja, não somente hay duas pessoas que têm dom de profecia, há mais, há mais. E a vezes esse dom de profecia não é que sempre aparece, a vezes não sempre acontece. A grande diferença, irmão e irmã querida, para que você pueda entender isto, entre o dom de profecia e o ministério profético, é que o ministério profético, os profetas sempre tinham palavras de parte de Deus. Sempre. Entendeu sempre? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Hoje não, você não pode chegar a uma pessoa e dizer, eu preciso que Deus fale uma coisa para mim. Pues, a ver se o Espírito Santo se manifesta, ou se o Espírito Santo me fala, ou se o Espírito Santo... Não é assim. O dom dos dons do Espírito se manifesta quando o Espírito Santo quer. Então, devemos entender que a profecia é a revelação do Espírito, o dom de profecia é a revelação do Espírito Santo de algo que está oculto. E de algo que somente conhece a pessoa que vai escutar. Profecia não é uma suposição, ou eu acredito, eu sinto que... Isso não é profecia. A profecia é seguridade, amém? É seguridade, Deus está falando para você. Deus está falando para você. E uma palavra direita, pessoal. Não é tomar um microfone ou falar pelo Facebook. Eu tenho uma palavra para alguém, não sei se alguém vai receber esta palavra para alguém. Não, isso não é profecia. Entendeu? Isso é que você quer falar demais. Então, é uma palavra direita e pessoal que busca sempre glorificar a Deus. Então, a diferença entre ensinança e profecia é que o ensino, por exemplo, que estou falando agora, é baseado em um texto inspirado das Escrituras, e a profecia é uma revelação, e muitas vezes, espontânea.
Mesmo a pessoa não sabe que vai acontecer isso. Mas, por mais útil que seja para a igreja profetizar e falar de parte de Deus, não devemos acreditar e colocar a mão no fogo em todo o que nos dizem em nome de Deus. Para terminar esta parte, 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento também está passando dentro da igreja. Então, a profecia que vem de parte de Deus sempre estará de acordo com a palavra de Deus, será para a glória de Deus e edificação do ouvinte ou do crente. Então, para resumir, lembremos, ministério profético, tal e como encontramos no Antigo Testamento, não continuou no Novo Testamento. Um ministério profético, tal e como vemos no começo da igreja, já não mais, porque o fundamento já está, não se pode colocar outro fundamento, temos que ter muito cuidado com isso, mas se acreditamos, eu acredito, que hoje em dia há muitos irmãos que têm dom de profecia. ¿Por qué no falam mais? ¿Por qué não acontece mais? Por uma sencilla razão. Devemos ter mais intimidade com o Espírito Santo, porque Ele quer falar. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, aleluia, por esta oportunidade. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender mais a Tua palavra. Eu te peço, Deus, que nos use para a Tua glória e para a Tua honra. E que o Teu Espírito Santo continue entregando mais dons e manifestando-se para a edificação da Tua igreja. Te pedimos todo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A próxima semana, se Deus quiser, vamos a falar do ministério evangelista, que também é outro ministério que temos tanto também que compreender dele. Um abraço para todos, que Deus te abençoe poderosamente. Amém.